Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Nesse vídeo eu vou explicar para você que ainda tem dúvida sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Fique até o final que eu vou te provar aqui na Bíblia, no original e na própria história. A partir de hoje você vai entender o que realmente era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Muitas pessoas brigam, digamos assim, no campo teológico, discordam. Ah, é isso, é aquilo, é uma doença, porque por causa da teologia. Eu vou te explicar nesse vídeo, você vai compreender. Mas desde já quero dizer que você, a partir de hoje, vai entender o que realmente é ou era esse espinho na carne de Paulo, certo? Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai se edificar bastante. Deixa eu ler aqui a passagem que se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 7. Eu vou ler aqui na tradução, na Almeida atualizada, certo? Na revista atualizada, na ARA, Almeida Revista Atualizada, na ARA. Bem, 2 Coríntios 12, 7, diz o seguinte, Paulo diz, ó, e para que não me ensoberbecesse, ou se exaltasse, né, com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, aqui Paulo está dizendo claramente que o espinho na carne que foi posto nele era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Tá claro, né? E no original, realmente, as palavras lá faz sentido. Ele fala ângelos, Satana, que é mensageiro de Satanás. Esses esbofetear lá no original é colapse, né? Esbofetear ali literalmente, certo? Então por que essa confusão toda? Essa discussão toda, ai, o que era espinho na carne? Eu acho que era uma doença, eu acho que Paulo pecava. Você já. Não existe essa confusão desses teólogos aí nunca entra num acordo. Mas por quê? Porque nega o texto. Por quê? Porque vai de confronto com a teologia moderna. Ah, um espírito não pode esbofetear ninguém, tá entendendo? Então, desde já eu quero te falar o seguinte: fica até o final que eu vou te provar aqui na própria, no original, que esse mensageiro de Satanás que Paulo menciona era real, literal, e que o esbofeteava literalmente. Eu sei que os teólogos ouviam um vídeo desse, um ensino desse, vai se escandalizar. Por quê? Porque vai de confronto com a teologia moderna. Eles preferem negar o texto original, o texto bíblico, de que negar a teologia moderna. O espírito não pode tocar em algo físico, tá entendendo? E como vai de confronto com essa tal teologia moderna, então eles preferem negar o texto bíblico. E dá, é uma doença, como aqui na linguagem de hoje, ó. Olha só, que é uma das traduções que eu também uso e leio, mas olha só que nessa passagem, a falsidade que traz a linguagem de hoje, ó. Eu vou ler aqui, eu li na revista atualizada, certo? Na ARA. Agora eu vou ler aqui na linguagem de hoje, olha só. Primeiro, 2 Coríntios 12, 7, ó. Olha como é que diz aqui na tradução da linguagem de hoje, ó. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Mentira. Porque eu até fiz uma anotação aqui, preste atenção. A palavra doença no grego original, pessoal, astênea, astênea ou asteneia. Se Paulo realmente tivesse se referindo a doença ou uma fraqueza física, a palavra lá era asteneia ou astênea no grego e não é citado.
no versículo esse termo astênea, entendeu? Então não pode, ou então nosos, que significa enfermidade. Essa palavra nosos no grego é enfermidade e asteneia ou astênea é fraqueza ou doença. Essas duas palavras não aparecem no versículo 7. E olha só a falsidade aqui da linguagem de hoje, que traz eu recebi uma doença dolorosa. Mentira. Diga e repito, preste atenção. É por isso que você tem que também conhecer o original e comparar as coisas. Senão você vai ser deixado pela própria tradução errada da própria Bíblia, né? Das traduções. Então a linguagem de hoje aqui está totalmente equivocada nessa passagem, porque não aparece lá no original o termo asteneia, ou astênea, né? Que significa doença ou fraqueza, e nem nosos, que significa enfermidade. A palavra que aparece lá, pessoal, no original, é Angelus Satana, que é mensageiro de Satanás, certo? E colapse, que significa esbofetear, certo? Então, esse espinho na carne, lá no original fala realmente que Paulo recebeu um espinho na carne, e ele explica no próprio versículo o que é esse espinho na carne. Os teólogos modernos é que complica, é por causa da teologia moderna, distorce o original porque vai de confronto com a teologia moderna. Porque um espírito não pode tocar em algo físico. Tu está compreendendo? Mas lá no original, no versículo original, aparece o termo colapse, esbofetear, literalmente, certo? E, e ângelus satana, que é mensageiro de Satanás, né? Que o esbofeteava literalmente. Não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com enfermidade. Por quê? Porque essas palavras gregas, asteneia e nosos, que é enfermidade, doença, fraqueza, não aparecem no versículo. Entendeu? Então aqui a linguagem de hoje falsifica a passagem quando diz recebi uma doença. Mentira. O termo doença não aparece ali, isso aqui é tradução. É o teólogo que escreveu. Totalmente equivocado. E essa palavra aqui, pessoal, esbofetear, que aparece lá em 2 Coríntios 12, 7, que o mensageiro, o demônio, digamos assim, esbofeteava Paulo, literalmente. Essa palavra aqui, colapse, que significa esbofetear em português, é a mesma palavra que aparece em Mateus 26, 67, né? Aquela passagem que, eu não vou ler para ganhar tempo, mas Mateus 26, 67 é aquela passagem que o Senhor Jesus levou um murro, um soco, foi esbofeteado, quando estava lá no martírio dele, antes de ser crucificado. Lá em Mateus 26, versículo 67, quando o mestre recebe aquele bofete, lá ele foi esbofeteado pelo aquele soldado, né? A palavra que aparece lá, pessoal, é a mesma que aparece aqui. Colapse, bofete, murro, entendeu? Isso provando mais uma vez que colapse significa esbofetear literalmente, porque o Senhor Jesus foi esbofeteado literalmente. Ele recebeu um bofete, um murro, um soco. Assim como Paulo usa colapse nesse versículo para dizer que ele é esbofeteado literalmente pelo mensageiro de Satanás, né? O demônio, digamos assim. É 1 Coríntios 4, versículo 11. Deixa eu ler aqui. Preste atenção, fica até o final para você compreender a partir de hoje o que realmente era esse espinho na carne, né? Que o próprio Paulo diz, era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Isso literalmente, tá? Não se escandalize, é o que o texto fala realmente. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Escute com atenção. Também, para a gente ter aqui algo. 1 Coríntios, capítulo 4, também vai nos dar aqui um apoio no que estou dizendo, que o termo que aparece lá é uma agressão literal. Deixa eu só. A página aqui enganchou um pouco. Só um segundinho. Então, pessoal, desde já, esses teólogos modernos, infelizmente, preferem distorcer a verdade das escrituras por causa das suas teologias modernas. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Até a presente hora sofremos fome,
sede e nudez, e somos, olha só, pessoal, esbofeteados e não temos morada certa. Preste atenção, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, esse termo colapse, que significa bofete literalmente, o murro, aparece aqui em 1 Coríntios 4:11, esbofeteados, colapse, murro literalmente. Paulo fala que eles eram esbofeteados, né? Então, se Paulo, pessoal, não fosse esbofeteado literalmente lá em, em 2 Coríntios 12:7, né? Que ele diz que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele não teria usado esse termo colapse, né? Que significa esse verbo, né? Que significa esbofetear literalmente. Então, só esse início aqui do vídeo já mostra claro aqui no original e comparando com outras passagens que as pessoas que dizem que era uma doença, era uma enfermidade, ou uns dizem até que Paulo pecava. Mentira! Paulo está falando de doença. Paulo não está falando que pecava ou que tinha uma fraqueza. Não. Ele está dizendo que um mensageiro literalmente esbofeteava ele. Agora, eu repito mais uma vez, esses teólogos modernos é que não aceitam o original do versículo e vai para o campo do psicológico ou doença dolorosa, assim como a NTLH, a linguagem de hoje, falsifica o texto, né? Dizendo que era uma doença dolorosa, esse termo doença nem aparece lá, entendeu? Mas na verdade, ó, 1 Coríntios 4:11 é uma agressão real, nada de psicológico, certo? Mas uma agressão real e repetida. Vamos aqui virar aqui a página, que eu fiz aqui um esboço de estudo. Vai ficar um pouquinho longo, mas você está aprendendo. O importante é aprender, certo? Ó, em Jó, Satanás não age por conta própria. Lhe é permitido, mas o resultado final serve para um maior propósito. Você conhece a história lá de Jó, né? Satanás é permitido e tal. E o resultado final é um propósito maior. Em 2 Coríntios 12, o resultado é dependência e poder. Preste atenção. Perceba que Jó foi atacado literalmente por Satanás, né? E o resultado foi um propósito maior. E aqui em 2 Coríntios 12:7, que Paulo é atacado pelo mensageiro de Satanás, o resultado é dependência e poder, né? Ele dependia de Deus, ponto final, né? Isso é, ou seja, isso é conflito cósmico, não psicológico. Presta atenção, pessoal. Que nem os teólogos, não, era um psicológico, é algo psicológico que Paulo sofreu. Mentira! Isso aqui é teologia moderna para te enganar. Aqui é um conflito cósmico, literalmente. Paulo era atacado literalmente pelo aquele demônio. E não nada de psicológico. Ó, Paulo, Paulo não espiritualiza o mal, mas trata como um agente ativo. Olha só que interessante. Paulo ele não espiritualiza o mal, mas trata como um agente ativo. Aqui em Efésios 6:12, né? Efésios 6:12, 2 Tessalonicenses 2:18, 2 Coríntios 4:4. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas ó, presta atenção, grava aí, ó. Efésios 6:12, 2 Tessalonicenses 2:18 e 2 Coríntios 4:4. É, Paulo deixa claro que o demônio ele age, ele impede viagem. Tem aquela passagem que ele fala que queria pregar em tal lugar, mas Satanás não deixou, impediu, não é assim? Tem a passagem? Anote aí, Efésios 6:12, 2 Tessalonicenses 2:18 e 2 Coríntios 4:4. Ele, nessas passagens, ele afirma que o demônio, Satanás, ele age, ele é capaz de impedir viagem, de cegar pessoas, de atacar ministérios. Olha só, Paulo diz que um demônio ele é capaz de impedir viagens, atacar pessoas, impedir ministérios. Entendeu? Ou seja, ele agia para atrapalhar o ministério de Paulo, né? Ó, é incoerente negar que ele aplicaria isso à própria vida, né? Ó, 3 vezes orei. Ou seja, padrão de... Presta atenção, pessoal. Perceba que ele, no contexto, ele fala que orou por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse aquilo dele, né?
que impedisse aquilo. Ou seja, é padrão de libertação. Preste atenção. Não de tratamento. Aqui está o ponto-chave também. Perceba que quando ele fala que tinha um espinho na carne, o mensageiro de Satanás esbofeteava ele literalmente, com lápis, e esbofetear literalmente, ele 3 vezes orou. Significa o quê? Padrão de libertação. Ele orava para ser liberto daquilo. Isso significa libertação e não tratamento psicológico. Tá compreendendo? Então cai por terra esse negócio de dizer, não, era algo psicológico, era uma doença que ele tinha. Mentira. É tanto que 3 vezes ele orou. Padrão de libertação e não de tratamento psicológico. Certo? Ó, observação. Ora repetidamente pedindo a remoção. Não pede força para lidar melhor. Perceba que ele na oração ele não pedia força, me dá força para eu lidar com isso. Não. Tá vendo? Ó? Ele ora repetidamente pedindo remoção daquilo, libertação. Ele não pede força a Deus para lidar melhor com aquilo, não. Não fala em cura médica, certo? Isso ecoa a linguagem de expulsão, não de terapia. Você está compreendendo, meu irmão? Paulo sofria literalmente um ataque de demônio. Ele era esbofeteado literalmente. O texto diz isso. O original faz entender isso. Por que então que os teólogos não aceitam isso? Porque vai de confronto com a teologia moderna, que entende que um espírito não pode tocar em algo físico. Está compreendendo? É como desmancha a teologia toda aí, não, então vamos aqui dizer que é uma doença, é algo psicológico que Paulo tinha, mas mentira. A verdade era que Paulo era atacado literalmente pelo demônio. Claro, com a permissão do Altíssimo. Observação, olha só essa observação aqui, ó. O judaísmo do primeiro século aceitava ataques espirituais físicos. O próprio judaísmo aceitava. Lá no primeiro século, não esse judaísmo moderno de hoje aí, tá certo? Mas o judaísmo ali bíblico do primeiro século aceitava ataques espirituais físicos. Enoque fala sobre isso, o livro de Enoque fala sobre isso, certo? Não sei se você já leu o livro de Enoque, fala sobre ataques espirituais. Quem leu sabe. Os escritos de Qumran, certo? E o testamento dos doze patriarcas. Eu fiz um estudo, anotei aqui, certo? Ó, o testamento dos 12 patriarcas, né? Se você for também dar uma pesquisada, esses documentos aqui que eu te passei, Enoque, os escritos de Qumran, o testamento dos 12 patriarcas, todos aceitavam em ataques espirituais físicos, certo? Ou seja, dor, agressão, perturbação física. Dor, agressão e perturbação física. Isso que vem da parte dos espíritos, né, dos demônios. Em outras palavras, o mensageiro de Satanás, digamos assim. E para concluir, ó, se não for um demônio, o texto fica muito estranho. Fica estranho mesmo. Se aquilo que Paulo fala que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele, se não for literal, fica uma coisa estranha. Fica algo falso. Ah, era uma doença. Se fosse doença, eu repito, Paulo tinha citado o termo nozes, ou atênia, ou enfermidade, né? Mas não, nem isso está lá no texto original. Entendeu? Então, se não for um demônio ali realmente, o texto fica estranho. Por que chamar uma doença de mensageiro de Satanás? Também aqui outra pergunta, né? Uma doença, se fosse uma doença ali que ele tinha, por que ele chamou o mensageiro de Satanás? Não tem lógica, né? Por que usar o verbo espancamento, né? Entendeu? Então não tem lógica ele usar o verbo espancamento, esbofetear, se era uma doença. Não tem lógica, não faz sentido. Por que Deus não cura, mas responde teologicamente? Tá vendo? Ó? Deus não curou, mas respondeu de forma teológica. Minha graça te basta. Tá vendo, pessoal? Observação. A leitura demoníaca resolve o texto e não complica. Pronto. Se você compreender que esse espinho da carne de Paulo é conforme está ali realmente, resolve o texto e não complica o texto. É por isso que essa bagunça aí. É por isso que existe essa bagunça aí entre os teólogos. Era isso, era aquilo, ai não, era aquilo outro. E ninguém chega a uma conclusão. Por quê? Porque nega o original. Por quê? Porque vai de confronto com a teologia moderna, que um espírito não pode tocar em algo físico. Onde, na verdade, no primeiro século
século cria nisso, né? E o apóstolo Paulo passou por isso, foi atacado assim literalmente por um demônio que o esbofeteava. Então nós da IPV acreditamos que sim, era algo literal, conforme está o texto, um demônio esbofeteava ele, literalmente. Claro, com a permissão do Altíssimo, né? Então a leitura demoníaca, perdão, a leitura demoníaca resolve o texto e não complica. E para concluir, Deus não corrige Paulo, né? Ele não diz, isso não vem de Satanás. Então ele não corrige Paulo quando Paulo fala que era um mensageiro de Satanás, que ele esbofeteava. Deus não corrige ele, apenas diz, minha graça te basta. Entendeu? Ele diz, a minha graça te basta, né? Ou seja, a rejeição de teólogos modernos à literalidade do texto, ou seja, esses teólogos modernos que rejeitam que esse texto realmente é literal, que um demônio esbofeteava Paulo, vem do medo moderno, do sobrenatural e de confrontos teológicos, não do texto, presta atenção. O medo desses teólogos modernos de assumir que realmente ele era literal é por causa que confronta a teologia moderna, né? E não por causa do texto em si. E para concluir, tipo, ter que admitir que um espírito pode tocar no físico, etc, entendeu? Eles não conseguem admitir que um espírito pode tocar em algo físico, onde na verdade no primeiro século, eu já te mostrei alguns documentos ali, se você for pesquisar melhor, você vai ver, realmente deixa claro que eles acreditavam assim, que um espírito pode tocar assim em algo físico, né? Etc. Por isso joga na conta, para conta do simbolismo, da psicologia, entendeu? Não, não pode ser literal não, então era simbólico, era psicológico, era uma doença, tá entendendo? Porque vai de confronto com a teologia moderna. Por isso que eles preferem falsificar o texto. Eu te mostrei aqui na linguagem de hoje. Eu recebi uma doença, na verdade, esse termo doença aparece lá no original. Mentira, tá até errado aqui a linguagem de hoje, nesse ponto aí, né? Aí, como não aceita esse texto de forma literal, aí joga por lado do simbólico, da psicologia, falsificando assim o texto bíblico. Então, esse aqui é o estudo, e espero que você tenha compreendido. E o original deixa claro que Paulo era esbofeteado literalmente pelo demônio da parte de Satanás, e dizer que não é verdade, mas se quer algo espiritual, algo psicológico, era uma doença, isso aí é falsificar o texto. Infelizmente, é falsificar o texto e deixar o texto estranho, né? E gerar essa confusão toda aí. Basta ficar com o original. Basta ficar com aquilo que Paulo realmente falou. Então a IPV, a Igreja do Pai Verdadeiro, acredita sim que Paulo era esbofeteado literalmente pelo agente de Satanás, assim como o texto nos deixa claro. Essa que é a verdade. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.